própria prefeitura, o Poder Executivo, já disse como faria isso através da lei que foi aprovada agora, no final do ano, no segundo semestre do ano passado, que é a Lei de Políticas para Imigrantes no município de Cuiabá. Né, uma lei que está aí aprovada só no papel e não tem ainda nenhuma iniciativa concreta de organização de políticas públicas para essa população. A população que tá vendendo coisas nas calçadas do centro da cidade é talvez dos grupos de imigrantes mais organizados, que são os haitianos. Mas nós, infelizmente, temos um racismo estrutural muito grande na nossa capital, no nosso estado. Embora nós sejamos a maioria da população, uma população preta e parda, esses trabalhadores que vieram de outros países, como cada um de nós, em algum momento da nossa história, nós viemos de outros lugares, estamos todos migrantes aqui neste território, né, eles enfrentam, além da pobreza, né, além da ausência de políticas públicas, são pessoas que não falam a nossa língua, são pessoas que têm dificuldades, inclusive, de ter acesso ao serviço público por falta de tradutores, né, que possam permitir esse diálogo entre o atendente e a pessoa que está lá precisando do serviço público. Então, existem muitas ações que o próprio Poder Executivo estabeleceu como diretrizes de políticas voltadas para a população migrante e que não estão sendo implementadas pela Prefeitura. Essa retirada dos trabalhadores da calçada ali do centro, ela demonstra uma visão de ordem pública higienista, ou seja, ao invés de você criar alternativa para as pessoas, para que elas saiam daquela situação, daquela condição, criar espaços para comercialização, incentivos, capacitação, enfim, você simplesmente retira as pessoas porque elas estão atrapalhando o olhar de quem passa ali, está enfeiando a cidade ou coisa parecida, ou está concorrendo com um comerciante que está ali estabelecido. Então, essa forma de lidar com um problema é uma forma simplista de quem tem a visão do problema social como um problema de higienização da cidade. Tipo varrer, vamos varrer, vamos tirar, assim como fizeram também com as pessoas em situação de rua. Né? Então é ruim, é feio, não é agradável para os transeuntes que passem pela rua e vejam pessoas em situação de rua. Então, ao invés de criar uma política pública que possa fazer o acolhimento dessas pessoas e criar condições para essas pessoas saírem dessa situação, a gente simplesmente vai lá e retira e limpa a cidade do que parece feio, do que não está de acordo com a estética de quem está à frente dessas políticas. Vereadora, e com essas imagens, não é, que ontem viralizaram, que hoje se tornaram um protesto por parte dos haitianos, a senhora pretende lá na Câmara Municipal, a gente está vendo inclusive quem está acompanhando o YouTube e o nosso site, está vendo imagens, né, da retirada dessas pessoas com certa truculência, mulheres, senhoras sendo retiradas com a força, não é, sob gritos, enfim. A senhora pretende usar essa ocorrência para provocar o executivo, o município, para que haja alguma solução definitiva? Eu acho que nós temos já feito isso. Nós fizemos uma audiência na segunda-feira. Veja que coincidência. Foi essa semana, na segunda-feira, nós fizemos uma audiência pública com os imigrantes e várias organizações que apoiam a população migrante da sociedade civil. Infelizmente, o Poder Executivo Municipal não enviou nenhum representante das políticas públicas de educação, de saúde, de assistência social, que são as principais secretarias comprometidas com a resolução do problema. Não apareceram na audiência pública e eu, inclusive, citei isso. Porque agora nós temos 3 leis aprovadas. Uma lei que, inclusive, foi notabilizada por um grupo de estudo que discute políticas públicas. Cuiabá ficou como uma das cidades de boas práticas por ter aprovado. Uma lei que estabelece a Semana do Imigrante, da nossa autoria, para dar visibilidade ao problema. E uma lei que eu fui relatora na Comissão de Direitos Humanos, que define as diretrizes, que é a autoria do Executivo, diretrizes de políticas para imigrante, e uma outra lei que aprovou o Conselho Municipal do Imigrante agora em maio, que foi a última lei aprovada. Ou seja, lei não falta. Lei não falta, diretrizes não faltam. Mas e na prática seria o quê, vereadora? Seria o quê? É claro que um conselho, né, para tratar do problema já é espetacular, mas faz o quê? A lei das diretrizes de políticas para imigrantes contempla lá, por exemplo, a criação de um centro de referência do imigrante. Né? Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de acesso aos serviços públicos porque elas não falam a língua e elas não
compreendem, às vezes, os processos institucionais burocráticos do Brasil. Você ter uma unidade de acompanhamento, que eles mesmos já fazem de forma voluntária, para que essas pessoas tenham encaminhamento ao mercado de trabalho, orientação para poder... Escola, né, orientação para poder organizar seu próprio negócio, enfim, uma série de ações que poderiam ser feitas. Na escola, por exemplo, estabelecer a questão do tradutor, porque essas pessoas, elas têm filhos, elas vêm para cá com crianças que precisam frequentar a escola e não falam a língua. Então, tudo isso está dentro do projeto que o próprio Executivo colocou para aprovar na Câmara Municipal e que simplesmente não está valendo de nada, porque nós não temos uma organização para a implementação dessa política, e é isso que nós estamos cobrando, é para isso que nós fizemos audiência pública na segunda-feira, e nós tiramos o encaminhamento na segunda-feira de que o prefeito nos recebesse junto com seu secretariado para discutir a situação dos imigrantes aqui em Cuiabá. E antes mesmo que conseguíssemos falar para poder organizar essa reunião, a própria prefeitura encabeça uma ação que contraria e contradiz completamente o que foi encaminhado ao município. Não era isso que tinha sido discutido. Não que era havia isso, sido discutido. Exatamente.